Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver a explicação de sujeito e predicado. É uma explicação completa de toda a análise sintática. O que é o sujeito? O sujeito é aquele que sofre ou que faz a ação. Então, nos exemplos, a gente observa que ele me deu o colar. Quem deu o colar? Ele. Então, ele, por ter feito a ação, ele se chama sujeito. O mesmo acontece em roubaram o carro. Só que esse sujeito de roubaram o carro é um sujeito que não está explícito, não está escrito na frase. Mas a gente já sabe que existe, a gente só não sabe quem foi. Pode ter sido eles ou elas. Por isso, a gente considera ele como sujeito indeterminado, por a gente não saber quem foi que roubou esse carro. E choveu ontem. Não há como alguém chover. Por isso que chover, ventar, gear, eles são chamados de oração sem sujeito. Mas há um sujeito chamado oração sem sujeito. Para descobrir o sujeito, eu sempre pergunto para o verbo o que ou quem. Então, ali na primeira frase, ele me deu o colar. Quem me deu o colar? Ele. Então, a resposta é o sujeito. Só que essas perguntas têm que ser feitas sempre antes do verbo, para dar o sujeito. Os tipos de sujeito, então. O primeiro é o sujeito simples, ele contém um único núcleo, ou seja, uma única palavra que indique sujeito. Isso não quer dizer que é uma única pessoa ou uma única coisa, não. É palavra, nós estamos falando de palavra. Então, ali no exemplo, ela me chamou. Deixa eu só pegar a caneta aqui. Então, aqui, ó, ela me chamou. Este ela é o sujeito. Estamos certos. Quem estamos certos? Nós, tá? Ele também é um sujeito simples, só que está subentendido pelo verbo aqui, ó. A gente observa que o verbo é quem indica que o sujeito é nós. Depois, composto. Ele funciona com 2 ou mais núcleos, ou seja, 2 ou mais palavras importantes. Então, aqui no exemplo, a gente tem ela e eu, ele sempre vai ser interligado por ele. E aqui, a caneta e o lápis, interligado por E também. Então, são 2 informações, caneta, lápis, ela e eu. São informações diferentes, por isso que é chamado de sujeito composto. Indeterminado. Ele acontece com o verbo na terceira pessoa do plural, quando não houver a indicação de sujeito na frase. Então, rasgaram a blusa. Não se sabe quem foi que rasgaram. Pode ser ele ou pode ser ela, mas a gente não tem certeza de quem foi. Elas ou eles. Mas a gente não sabe quem foi, então por isso que ele é chamado de sujeito indeterminado. A mesma coisa acontece aqui, encerraram as atividades. A gente não sabe quem foi as pessoas que encerraram essas atividades. Então, por isso que ele é chamado de sujeito indeterminado. E na classificação a gente sempre coloca aqui, ó, tá? Sempre antes aqui da palavra. Tem outras formas de se formar o sujeito indeterminado, tá? Que é quando o verbo está no singular mais o se. A gente não vai ver isso porque essa explicação é à distância, a gente não está em sala de aula, então é um pouquinho diferente. Eu vou utilizar só o que o que aparece mais na língua portuguesa. A oração sem sujeito também eu delimitei algumas coisas para não ficar muito extensa. Então, fenômenos da natureza, como chover, gear, ventar. Então, choveu no bairro. Então, aqui não tem como alguém, não tem como uma pessoa, uma coisa chover. Então, por isso que ele é chamado de oração sem sujeito. E o haver com o sentido existir, quando eu consigo substituir este haver por existir. Então, há sujeira nas mesas, existe sujeira nas mesas. Então, quando eu consigo substituir este há por existir, ele vai ser oração sem sujeito. Depois a gente entra em tipo de predicado. Existem 3 tipos: o nominal, o verbal e o verbo nominal. A gente vai ver cada um deles, então. O nominal.
O nominal, ele se utiliza de um sujeito, que pode ser qualquer um dos tipos, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Os verbos de ligação, então, que a gente vai utilizar: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar. São esses que a gente vai utilizar nessa videoaula. Os exemplos aqui. Eles estavam cansados. Então, na classificação, eles é o sujeito simples, estavam é o verbo de ligação, porque aparece aqui, ó, estavam, e cansados é um predicativo do sujeito. Por quê? Quem é que estava cansado? Quem é que estavam cansados? Eles. Então, como se refere ao sujeito, ele se chama predicativo do sujeito. E aí, isso forma um predicado nominal. Toda vez que tiver um verbo de ligação, tem um predicado nominal. A mesma coisa acontece nessa outra frase aqui, em que o sujeito é indeterminado, porque a gente não sabia quem é que parecia. O verbo de ligação é o parecer, que está aqui. E o aterrorizados. O aterrorizados se refere a esse sujeito que está aqui. Então, por isso que ele se chama predicativo do sujeito. E aí, por haver verbo de ligação também, é que existe um predicado nominal. Agora, os exemplos do predicado nominal. Alguns exemplos que eu separei para vocês. Então, no sujeito, ali na primeira frase, o sujeito é indeterminado, porque a gente não sabe quem é que estavam. Depois, o estavam é verbo de ligação, o entediados é uma referência a este sujeito que está aqui. E em casa é uma locução adverbial. Por quê? Porque indica um lugar e são duas palavras que indicam lugar. Então, por isso que é chamado de locução adverbial. E aí, o predicado nominal. Na segunda frase, parecia triste ontem no shopping. O predicado é nominal. Aí, o sujeito simples, ela. Verbo de ligação. Aqui, o sujeito simples, ela, ou pode ser ele também. O parecia, que é um verbo de ligação. O triste, que se refere a esse sujeito aqui, tá? Aqui pode ser ele também. Ontem, que é um advérbio, porque é uma única palavra que indica tempo. E no shopping, que é um lugar, LA. No outro exemplo, as cadeiras eram novas na sala. O sujeito é as cadeiras. O verbo de ligação é o eram, que é o verbo ser. Novas, por que novas é PS? Porque se refere a cadeiras. E na sala é o lugar. Então, por isso que é LA. E na última frase, nós não temos um sujeito definido, então é SI. O andavam é VL, o receosos é PS, porque se refere a este sujeito que está aqui. E naquela ocasião é uma situação, um local, um momento. Então, por isso que é LA. E aí o predicado é nominal. Depois, no outro predicado, o predicado verbal, que ele é mais extenso. O primeiro ali é um sujeito mais um verbo intransitivo. O verbo intransitivo é um verbo que tem sentido completo. Só ele já termina a frase, ele não precisa de um complemento. Então, no exemplo, eles é um sujeito simples e o chegaram é um verbo intransitivo. Depois, a outra fórmula é um verbo transitivo direto mais um objeto direto. E aí, então, pegaram aqui o que. Eu sempre faço a pergunta o que ou quem depois do verbo, que aí isso dá a ideia de objeto. Então, pegaram o que? O metrô. Se tem a resposta na frase, então quer dizer que é VTD, OD. E aí o sujeito é indeterminado, porque também não tem referência na frase. Já no verbo transitivo indireto e no objeto indireto, aqui há outro tipo de pergunta, tá? Nesse caso aqui é a pergunta de que, mas é sempre depois do verbo. Então, eu necessitei de que? De ajuda. A pergunta pode ser de que, em que ou a que. E aí, então, ali, sujeito simples, eu necessitei, que é um VTI.
e de ajuda, que é a OI, porque complementa, né? Responde a essa pergunta que está aqui. Então, aí o PV. Depois, nós temos um verbo transitivo direto e indireto, um objeto direto e um objeto indireto. Então, são frases mais extensas. Então, aqui no caso, o sujeito é ele, o viu vai ser VTDI, por quê? Viu o quê? Então, aqui eu faço a pergunta o quê? O gato, de quem? Então, quando eu faço a pergunta de quem, ou de que, tanto faz, e tem uma resposta, isso se chama OI. E aí agora a gente vai ver alguns exemplos desse predicado verbal. Então, chegaram na reunião cedo. Quem chegaram, a gente não sabe, não tem referência na frase, então é SI. O chegaram é VI, por quê? Porque chegaram tem sentido completo, é como correram, que tem, eu não preciso dizer correram com as pernas, ou correram, ou eu não preciso explicar o que é correr, porque vocês conseguem entender pela palavra. O na reunião, que é uma locução adverbial, porque indica lugar, e o cedo é um advérbio, porque indica tempo. Por que não pode ser isso aqui tudo junto, né? Porque o cedo, ele tem uma indicação de tempo e reunião de lugar. Então, eles são, sintaticamente, eles são separados. Eles não têm o mesmo sentido para ser a mesma coisa. No outro exemplo, nós temos o pegamos, que é nós. Quem pegamos? Nós, sujeito simples. Pegamos o quê? Então, aqui, o quê? Carona. Então, tem uma resposta, VTD-OD, e na boate é um lugar, LA. No outro exemplo, o elas é sujeito simples, precisavam é VTI. Por quê? Precisavam de quê? De alimentos. Então, como eu respondo a pergunta de quê, então, automaticamente, isso aqui vai ser VTI-OI. E aí, no último exemplo, a última fórmula, havia, que é uma oração sem sujeito, por quê? Porque havia, no sentido de existir, existia um discurso de ódio, então esse havia está no lugar de existir, então por isso que ele é oração sem sujeito. Depois, havia o quê? Um discurso, então, OD, de quê? De que era esse discurso? Deixa eu só escrever aqui, o quê? De que, por isso que ele é OI, no local, que é um lugar, LA. Então, as duas perguntas, eu faço as duas perguntas, quando eu faço as duas perguntas, então, ele é VTDI. As locuções adverbiais e os advérbios, então. A locução adverbial, ela indica lugar, quando eu faço a pergunta onde, ou indica tempo, quando eu faço a pergunta quando. Então, nos exemplos aqui, ó. Ele saiu de casa, né? Ele saiu de onde? De casa. Então, por isso que o de casa aqui é uma locução adverbial, porque indica lugar. Nesta semana, queria isso. Quando queria isso? Nesta semana. Então, nessa semana aqui é uma locução adverbial, porque eu respondo quando, indica tempo. Depois os advérbios. Os advérbios são palavras que elas têm sentido, mas elas não têm plural. Então, ontem, eu não consigo colocar ontem no plural, ontens, las, aquis, bens no sentido de estar bem, né? Bens no sentido de material, de coisas materiais existem, tá? Mas não é o mesmo sentido no português. Bom, e aí a gente vai, então, para o último predicado, que é o predicado verbo nominal. Bom, no verbo nominal eu delimitei a duas fórmulas, tá? Que uma é o sujeito, o verbo intransitivo e o predicativo do sujeito. O predicado verbo nominal, como o próprio nome diz, é uma junção do predicado verbal com o predicado nominal. Então, ali ele pega um verbo intransitivo, que é lá do verbal, e coloca uma qualidade do sujeito depois dele. Como que eu vou diferenciar, então, um verbo intransitivo de um verbo de ligação? Porque tu sabe os verbos de ligação, que é o ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar.
se andar. Então, esses são os verbos de ligação. Então, se as frases tiverem esses verbos, é VL. Se não tiverem esses verbos, é VI. E aí, aqui no exemplo, eles saíram contentes. Então, o eles é o sujeito simples, o saíram é um verbo intransitivo, porque ele tem sentido completo, e contentes é uma característica do eles, por isso que ele é chamado de predicativo do sujeito, ele se refere a esse sujeito. E como saíram não é VL, por isso que ele é um PVE. E na outra fórmula, nós temos um verbo transitivo direto, um objeto direto e um predicativo do objeto, que é um termo novo, vocês não viram ainda, que é quando uma característica se refere ao objeto. Em vez de se referir ao sujeito, ela vai se referir ao objeto da frase. Então, aqui no exemplo, pediram. Quem pediram? A gente não sabe, então é SI. Pediram o quê? O contrato. Então, VTD, OD, porque responde essa pergunta que está aqui. Novo. Quem que era novo? O contrato. O contrato é OD, então aquilo que se refere ao OD se chama PO. Por isso que ele é PO. Então, PVN. Aí agora a gente vai ver, então, outros exemplos desse predicado. Vieram atormentados ao hospital. Quem vieram? Eles. Não está escrito na frase. Eles ou elas não está escrito na frase, então a gente sabe que é SI. Aí depois, então, vieram. Quem vem, vem. Não precisa eu explicar nada. Então, é verbo intransitivo. Atormentados. Quem é que estavam atormentados? É o sujeito. Se refere ao sujeito, por isso que ele se chama PS aqui. E ao hospital é uma locução adverbial, porque é um lugar. No outro exemplo, inventei. Quem inventei? Eu, sujeito simples. Aí inventei o quê? Um plano. Então, o VTD, OD. E o infalível se refere a quem? Ao que, né? O plano. Então, como se refere ao plano, que é o OD, então ele automaticamente é PO. Lá na outra frase, então, eles, sujeito simples, pegaram o quê? O quê? O celular, então tem resposta para essa pergunta, então é um OD. E estragado. Quem estava estragado? O celular. Então, se refere ao OD, então por isso que ele é chamado de PO. E na última frase, Ana e eu é sujeito composto, porque tem o E, tem duas informações, dois núcleos. Chegamos, que é um verbo intransitivo, que tem sentido completo, então não precisa explicação, por isso que ele é VI. E atrasadas. Quem é que estavam atrasadas? A Ana e eu. Como se refere ao sujeito, por isso que se chama PS aqui. Toda vez que se referir ao sujeito, é PS. Toda vez que se referir ao objeto, é PO. E aí, então, PVN no final das frases. Era isso, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, só mandar mensagem.